Olha, se tem algo que não dá para negar, é que as taxas do Tesouro Direto estão muito altas. Voltando às taxas da crise do governo Dilma, o governo que jogou o Brasil na pior recessão da história. Ou seja, o mercado atualmente ele está exigindo taxas tão altas quanto daquela época. Parece até desproporcional. Não vou entrar aqui no mérito ou demérito político a respeito disso. O que eu quero te dizer é o seguinte: são taxas muito boas. Tudo bem aproveitar essas taxas e também abre aquela questão. Cara, se eu tô pegando provavelmente o topo máximo das taxas, por que não fazer o máximo possível para ganhar com marcação a mercado? Colocar bastante dinheiro para ganhar com marcação a mercado. Então, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um risco que eu não vejo o pessoal comentar por aí, que é um risco relacionado a tentar ganhar com marcação a mercado em títulos públicos, lá do Tesouro Direto. Eu não quero que você me entenda mal, não estou aqui para desestimular a investir em Tesouro Direto de maneira nenhuma, tampouco se a sua intenção é tentar ganhar com marcação a mercado. Não, mas eu quero te trazer mais uma informação aqui para que você tome decisão de maneira mais consciente. Agora, se você já sabia disso, é só uma revisão. Se você não sabia, agora você tem uma informação a mais para te ajudar a tomar decisões de forma um pouco mais consciente. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E olha só, quando você abre o site do Tesouro Direto e vai aqui em produtos, rendimento dos títulos, você pega hoje as taxas que estão sendo oferecidas para a pessoa física. Lembrando que o Tesouro Direto, tá? Ele só serve para a pessoa física. Você sabia disso? A pessoa jurídica, eu estou falando do institucional. Sabe o que é institucional? Ah, eu sei, Luan, fundo de pensão, banco. Então, mas aí você está dando exemplo. Como que você conceitua o institucional, o investidor institucional? Nada mais é que o investidor que investe como instituição. Não entendi ainda, Luan. É basicamente a entidade que sempre precisa estar investindo. A entidade que sempre... Então existe uma obrigação legal ou regulamentar, que é infralegal, que determina que determinada instituição, entidade, sempre esteja investindo em títulos do governo? Correto. Isso é investidor institucional. Então, fundo de pensão, bancos, seguradoras, previdência privada. Isso é institucional, investido como instituição. Agora que você entendeu isso, entenda o seguinte: esse institucional ele não compra por aqui o Tesouro Direto, que é uma plataforma para a pessoa física, eu e você. O institucional ele compra através de leilões que são operacionalizados, organizados pelo Banco Central. Eu não vou entrar nesse mérito agora, só para te trazer um pouco mais de conhecimento. Mas o fato é que, para a pessoa física hoje, indo no Tesouro Direto, eu encontro simplesmente IPCA mais 8,28. Meu amigo, você tem noção do que isso significa? Prazos mais longos, deixa eu pegar aqui o 2050. Tesouro IPCA mais 2050. IPCA mais 7,4. Ou seja, eu consigo garantir pelos próximos 24 anos, até 2050, a inflação, que é o IPCA, mais uma taxa adicional, que é a taxa real acima da inflação, de 7,4. Lembra quando o pessoal falava, nossa, IPCA mais 6 é bom? A gente tem agora IPCA mais 7,5 praticamente, por um prazo extremamente alongado, mais de 20 anos. E por que o pessoal falava do IPCA mais 6? É que quando você pega o histórico de CDI versus IPCA+, e o CDI no Brasil rendeu muito, você sabe disso, é uma referência. Só que quando você compara com o IPCA+, o IPCA mais 5% ficou praticamente equivalente com o CDI. Pô, então significa que o IPCA mais 6 já ganha do CDI, sim, por isso que o pessoal ficava um pouco eufórico, né? Aquela coisa de IPCA mais 6. Eu sempre fui cético. Agora, eu preciso reconhecer que com IPCA mais 7, não dá pra ser cético. De fato, aqui a taxa é muito alta. E aí você fica, pô, cara, por que eu não me afundo nesses títulos, entre aspas, compro com força, a fim de ganhar com marcação a mercado? Por que eu não deveria fazer isso? Eu lembro que isso aconteceu em 2019, em 2020, comecinho. Eu deveria fazer isso ou não? Qual seria esse risco que você quer me trazer aqui, Luan? Antes, vamos só recapitular um pouquinho o que significa marcação a mercado. Eu sei que talvez você já saiba, mas tem gente que ainda está tentando. Eu fiz um vídeo dedicado a isso aqui no YouTube, mas deixa eu recapitular um pouquinho o que isso significa. Primeiro, você precisa entender o seguinte: essas taxas aqui, elas são taxas que o mercado está exigindo do governo, tá? Hoje, agora, para o quê? Para financiar o governo. Porque só existe isso aqui, esse tesouro direto, só existe o título público porque o governo precisa de dinheiro do mercado para
as suas atividades, simples assim. Como o governo é deficitário, ou seja, o tanto que ele arrecada não é suficiente para o tanto que ele tem de despesa, essa diferença precisa ser complementada. E para isso surge o endividamento público, que o governo executa através do Tesouro Direto e dos títulos públicos fora do Tesouro Direto, que é o leilão pelo sistema Selic. Tá? Então veja que essas taxas aqui não é porque o governo quer oferecer esse tipo de taxa, porque ele é, entre aspas, obrigado a fazer isso. E essas taxas aqui a gente chama pelo nome técnico de Yield to Maturity. Nada mais é que a taxa de mercado, tá? Para simplificar para você. Então essa aqui é a taxa de mercado. Ok. E por que eu estou te falando isso? Porque não necessariamente quando o governo emitiu esses títulos, então, por exemplo, o pré-fixado 2029, quando ele emitiu, ele não emitiu com essa taxa de 14,41, ou o Tesouro pré-fixado 2032, ele não emitiu com 14,73 no momento da emissão, não. O momento da emissão foi uma taxa específica. Depois disso, teve a variação da taxa de acordo com o risco, de acordo com o que o mercado está exigindo no momento. Sendo assim, já consegue perceber. Marcação a mercado, então é a variação do preço do título, né? O que é a variação do preço do título? Isso aqui, ó. Preço é a variação do preço do título de acordo com a taxa de mercado ou yield to maturity. Perfeito. E como que isso se dá matematicamente na prática? Para fins de simplificação, isso se dá da seguinte maneira, aí eu vou utilizar como exemplo a ideia do pré-fixado. Sabe por quê? Porque ela é mais simples de explicar e a ideia é a seguinte. Tá vendo esse preço unitário do título? O título tem um preço, é um contrato que tem um preço. E nesse contrato, no pré-fixado, eu tenho certeza, posso te garantir isso, que no vencimento, então você investiu ali, sei lá, R$ 500, só um exemplo. Mas você pode ter certeza que no vencimento, ó, por exemplo aqui, ó, fica mais fácil de entender. Se eu comprar hoje uma unidade inteira de pré-fixado 2032, eu vou gastar justamente quase R$ 500. Então aqui encaixa bem o exemplo. Então se eu investir esses R$ 500 ou 476, eu tenho certeza de que se eu carregar até 2032, eu vou resgatar R$ 1.000. Como que eu sei disso? Porque é assim no pré-fixado. O preço unitário do título pré-fixado no vencimento é R$ 1.000. Simples assim. E aí você já vai notar o seguinte, olha só. Esse aqui com vencimento mais longo, 2032 em comparação com 2029, ele é mais barato de comprar. E a taxa não muda tanto, 14,73, 14,41. Aqui 722. Eu já te indico o motivo. O motivo é simples. Como esse aqui está mais perto de vencer, ele vale mais. Claro, né? Ele precisa valer R$ 1.000 no vencimento, inevitavelmente. É um contrato. É isso que é renda fixa. É fixo não porque a renda em si é fixa. Não, é que a taxa de remuneração pelo capital, né, a taxa de juros, ela já é previamente contratada. Então eu sei a forma de remuneração da taxa já previamente. Existe um contrato, algo que não existe na renda variável. Quando eu compro imóvel, quando eu compro ação, eu não sei quanto que eu vou ganhar. Eu posso ter uma ideia, mas eu não contratei aquela taxa. Aqui não, né? Então, se eu investir no Tesouro Selic 2031, eu sei que eu vou ganhar Selic mais 0,07 carregando até o vencimento. Só que eu não sei quanto que vai ser a Selic. Então, nesse sentido, não é fixo. O que é fixo? O contrato. Contrato prévio, a forma de remuneração. É isso que é renda fixa. Porque senão você vai levar para frente a ideia de que renda fixa sempre vai ser fixa ou sempre vai ser mais segura que a renda variável. Não é bem assim. O variável da renda variável é porque a renda e a forma de remuneração são cláusulas, digamos assim, incertas. Eu não sei quanto que vai ser. Posso ter uma ideia só. Por isso, variável. Mas é só um ponto aqui a mais para você. Mas voltando, então você já entendeu que quanto mais próximo do vencimento, mais vai valer o meu título, porque ele precisa chegar no pré-fixado, tá? Não é a mesma regra com o IPCA+, nem com o Selic, tá? Que são taxas flutuantes que a gente fala, daí tem uma outra regra mais complexa, e aí tomaria muito tempo aqui e é difícil de explicar. Então eu vou para você só entender a ideia de marcação a mercado, tá? A ideia é a mesma, só que matematicamente você calcula de maneira distinta nos títulos IPCA+, com juros e também no Tesouro Selic. Então você sabe que no vencimento pré-fixado vai valer R$ 1.000. Então, o que a gente usa na prática como uma formulazinha para calcular o valor de um título do governo? Primeiro, lembre-se do seguinte, tá vendo essa formulazinha aqui? O que significa VF? Valor futuro. É o valor que algo vai estar no futuro, tá? Então é isso, valor futuro. Quando eu quero descobrir o valor futuro de alguma coisa, o que eu faço? Eu pego o valor presente, o valor de hoje, multiplico por 1 mais I é de taxa de juros, interest, que em inglês é taxa de juros, ou taxa, simplesmente. Elevado na N de períodos, tá? Então aqui é tempo. Isso aqui é para juros compostos, tá? Então, se para chegar no valor futuro, eu pego
o valor presente e multiplico, para chegar no valor presente, que seria o preço unitário do título público hoje, o preço do título hoje, eu simplesmente, ao invés de multiplicar, eu vou pegar o valor futuro e dividir por 1 mais taxa elevado na n. E é essa formulazinha aqui, que a gente derivou dessa aqui, que a gente vai utilizar para a marcação a mercado, a fórmula do valor presente. E aí, a gente consegue ter ideia do que significa a marcação a mercado na prática. E por quê? Ela é muito dependente do quão distante está o vencimento do meu título, que tecnicamente a gente fala de duration, que é o prazo médio de recebimento dos fluxos de caixa. O que isso significa? Que a duration pode ser igual ao vencimento ou pode não ser. Quando que pode não ser? Quando eu recebo remuneração no meio do caminho. Por exemplo, Tesouro IPCA+, com juros semestrais. A duration é menor que o vencimento, porque eu já estou sendo remunerado a cada semestre, semestral, e essa remuneração que eu ganho hoje reduz o prazo médio de recebimento de toda a rentabilidade contratada. Claro, é dinheiro hoje, no meu bolso, o risco é menor. E o dinheiro que é pago hoje vale mais do que o dinheiro que é pago no futuro. Claro, né? Por causa da inflação, por causa do fato de que o dinheiro ele tem o seu preço, ele tem o seu valor no tempo. O dinheiro que eu recebo hoje, os R$ 100 que eu recebo hoje, vale mais do que os R$ 100 que eu vou receber no ano que vem. Por óbvio, isso é intuitivo até, né? De todo modo, entenda para fins didáticos duration igual a vencimento, tá? Só para fins didáticos. O pessoal que é técnico vai me xingar aqui nos comentários. Não, só para fins didáticos. Licença poética. E o que eu quero mostrar aqui para você? Aqui, o que eu fiz? Eu peguei os R$ 1.000 lá no futuro, ó, valor futuro. Eu não falei que o pré-fixado sempre vale R$ 1.000 no futuro? Então tá aqui. E aí eu dividi por 1 mais taxa. A taxa eu coloquei 14,5. Por que eu coloquei 14,5? Porque se você for hoje dar uma olhada na taxa provável do IPCA+, a do 2050, eu peguei de 24 anos, ó, eu coloquei N 24 anos. Você vai ver que é 14,25. 14,25 não, 14,5 mais ou menos. Deixa eu te mostrar. Como que eu sei disso? Eu fui aqui, ó, no site da Ambima e peguei aqui a curva de juro, que é o juro futuro. São os contratos que os participantes do mercado financeiro fazem com relação ao juro que deve ser pago em uma data futura, tá? Então, olha só que interessante. Quanto mais o prazo se alonga, aqui a gente só tem de 2.520 dias, ou seja, a gente só tem aqui referente a 10 anos, só que a gente já tem uma ideia aqui, pelo menos um prazo mais longo, quanto que o pessoal espera de inflação, e o pessoal está esperando, e aí essa inflação implícita, quanto que o pessoal espera de inflação? 6,45. Você tem noção disso? 6,45. Se eu pegar, vamos lá, o 2050, ó, tá aqui, ó. Se eu simplesmente fizer uma continha de soma aqui, ó, 6,45 mais 7,4 deu 13,85. Eu coloquei 14,5, mas dá 13,85. Vou até reduzir lá, tá? Só corrigindo aqui. Vou reduzir para 14, tá? Uma pequena variação aqui. Ok, muito bem. Algo próximo a 14. É isso que a gente vai esperar aqui então. E aí note o seguinte, eu coloquei 14, prazo de 24 anos até o vencimento, R$ 1.000, como se fosse o pré-fixado. Agora eu te pergunto, Luan, se essa taxa subir 0,5%, ou seja, sair de IPCA mais 7,4% para 8%, vamos arredondar para 8%, supondo que fosse mais 0,5%. O que vai acontecer com o preço, ou seja, com o valor presente do meu título, que hoje é R$ 43, nesse caso? O que vai acontecer com o preço dele? Cara, bota aí pra mim na planilha pra eu ver o que acontece. Tá bom, 14,5. O preço caiu. Tava 43, caiu pra 38,78. Pois é. Agora deixa eu te mostrar o que acontece no caminho inverso. Ao invés de 0,5 para cima, 0,5 para baixo. Então eu vou colocar 13,5 agora. Ó, 13,5. O preço saiu de 43 para 47. Valorizou. Caramba. Então a marcação a mercado nada mais é que a valorização ou desvalorização do título de acordo com a taxa vigente no mercado naquele momento. Essa taxa aqui, que é o yield to maturity. Perfeito. Então isso é a marcação a mercado. Então por que o pessoal quer ganhar com marcação a mercado? Ganhar com a valorização do título. Mas para esse título se valorizar bastante, o que precisa acontecer? Primeiro, eu preciso estar com um título de duration longa, mais de 20 anos. Porque o que acontece? Se eu pegar um título que vence em 6 anos, vou colocar 6 anos aqui, ó. Você vai ver o seguinte, ó. Já subiu bem o preço, foi para 4,67. Eu vou voltar aqui para o 14% para você ver. Com a variação vai ser muito pequena, ó. 4,55, né? Agora eu vou jogar 14,5. Igual a gente fez. 455 para 443, quanto é que dá? Ó, para fazer a continha é isso aqui, ó. 455 dividido por 443, eu vou até linkar aqui, menos 1. Vou colocar aqui na forma percentualzinha aqui, ó. Variação de 2,53. 2,53. Nada, né? Querer ganhar com marcação a mercado isso aqui não é nada. Agora eu vou voltar para 20 anos, 24 anos. Agora vamos voltar aqui, ó. Vou colocar 14%, 14%.
43. Então aqui vai ser 43, né? Já tá aqui, ó. Já tá linkado 43. Então, vou colocar agora 14,5. O que aconteceu agora, ó? 0,5% gerou uma variação de 43, como a gente viu, para 38,78. Isso me deu quase 11% de ganho. Olha como a marcação a mercado, quanto que eu vou ganhar ou perder com o título do governo, depende da duration, do prazo. Então o prazo muda tudo. Então a ideia de quem quer ganhar com marcação a mercado é pegar um título longo para tentar ganhar toda essa variação em havendo uma queda drástica do yield to maturity, ou a taxa de mercado, que deriva do juro futuro, que é aquela curva de juro que eu mostrei lá no site da Ambima. Então existe aqui uma condição clara. Olha, eu só vou ganhar muito dinheiro com marcação a mercado se a taxa de mercado cair consideravelmente. Isso precisa acontecer o quanto antes, porque se o prazo fosse alongando até o vencimento, aí não vai adiantar mais. É porque esse título aqui, que é o 2050, supostamente, o que você acha que vai acontecer com ele se a nossa taxa permanecer alta do jeito que está hoje e só começar a cair com força daqui 15 anos ou até 20 anos? Vai faltar 4 anos de vencimento, aí acabou a marcação ao mercado, é só carregar até o vencimento. Então, além de tudo, a taxa precisa cair o quanto antes. Não pode levar vários anos para isso acontecer, senão, na prática, perde o efeito, perde essa intenção de ganhar muito com marcação a mercado. Espero que tenha ficado um pouco claro o que eu trouxe aqui. E a partir disso, com esse esclarecimento que eu quero te trazer aqui um risco que é pouco comentado a respeito disso. Não é nem questão de você perder dinheiro, não é isso. Isso aqui todo mundo fala, todo mundo sabe, mas é um outro ponto. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer aqui a minha comunidade. A comunidade Formação Mirai Invest. Por quê? Aqui você conta com vídeos exclusivos que só estão disponíveis para os membros da comunidade e os membros do YouTube. Então são temas que são sugeridos no geral pelos próprios membros. Como saber se o follow-on é uma cilada ou uma oportunidade? Eu trago aulas específicas aqui. A recompra de cotas do GGRC vai gerar valor? Vale a pena entrar na subscrição do Banco ABC? São temas específicos, bem específicos. São centenas de vídeos acumulados. Não bastasse isso, você tem acesso à minha carteira pessoal, tem o link aqui no Investidor 10, você tem relatórios de análise de fundos imobiliários, especialmente de ações, e a minha planilha de valor intrínseco, de preço teto das ações que eu tenho na minha carteira de investimento e aquelas que eu mais acompanho, ou que eu mais gosto. Para além disso, você conta com o meu curso, Formação Mirai Invest, 40 horas aula, para você se aprofundar ainda mais. E além de tudo, aqui na comunidade, você pergunta para mim, eu respondo todo mundo, ou faço resposta por escrito ou em vídeo. Então aqui você, olha só, na comunidade você tem acompanhamento, eu dando acompanhamento, respondendo suas dúvidas. Você tem o viés educacional por meio de aulas e do curso, e ainda acessa aos movimentos que eu faço na minha própria carteira de investimentos, que é o Skin the Game na prática. Então, você tem tudo aqui que precisa o investidor pessoa física para investir bem. Sendo assim, teste. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, se você precisar apenas dos vídeos exclusivos e da planilha de valor intrínseco, só esses dois itens, basta acionar membro do canal. Tem o botão aqui de Seja Membro, você pode cancelar a qualquer momento. Agora, voltando para concluir, você já entendeu que existe um viés especulativo, né? Inevitavelmente, na marcação a mercado. Que viés especulativo é esse? Ora, e se a taxa continuar alta por mais 15, 20 anos, eu não vou conseguir realizar o ganho de marcação a mercado. Mas não é nem esse risco da especulação quanto ao juro futuro que eu estou trazendo aqui. É o risco do reinvestimento. Já ouviu falar desse risco? Risco do reinvestimento? O que é isso? Bom, deixa eu te mostrar aqui uma matéria de qual foi a taxa do Tesouro IPCA+, em 2019, que já está batendo um bom tempo, né? Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2050. É negociado com uma taxa de 3,4. Outra aqui, o Tesouro IPCA+ 2024 é negociado com uma taxa de 2,19. Você tem noção? Comprar IPCA mais 2,19 era isso que estava acontecendo ali em 2019. O investidor, se quisesse comprar IPCA+, lá no Tesouro, no site do Tesouro, igual a gente está vendo agora, ele teria que comprar a IPCA mais 2,19. Você faria isso? É que você está ancorado nas taxas de hoje, mas você faria isso? Ah, Luan, acho que eu não faria isso aí não, é coisa de besta. Então, mas o pessoal tinha que comprar essa taxa na época, inevitavelmente. Ou então comprar Tesouro Selic que estava rendendo pouco também. isso é verdade, né? Bem isso. E aí, outra coisa que eu quero te trazer também. Outro insight. Hoje a gente está acostumado, né, em ter Selic, entre 13% a 15%. 15% é coisa de doido. Mas é assim que funciona no Brasil, pelo menos hoje. Só que, e se eu te disser que essas taxas de hoje, entre 13% a 15%, na verdade, são taxas bem inferiores, mas bem inferiores às taxas de juros praticadas na economia brasileira antes de 1999? Você acreditaria? Deixa eu pegar aqui no histórico
Esse aqui é o histórico de taxa Selic. Basta digitar no seu buscador histórico de taxa Selic, que aí vai te direcionar aqui para o site do Banco Central, que é o site oficial. Ó, vou pegar aqui o histórico para você. Ó, até 99. Selic, 29%, 19%, 34%, chega a dói, 38%. Aí você vai me perguntar, Luan, caramba, cara, que coisa de maluco. 45. Sabe por que isso aqui acontecia? É que até 1999, quando o Armínio Fraga mudou a política econômica aqui no Brasil, até esse período, entre o Plano Real, julho de 94, até 1999, imperou um sistema de liderança da política cambial. É que a política econômica no Brasil é dividida em três vertentes. Você tem a política cambial, moeda estrangeira, relação euro-real, real-dólar, tá? Isso é política cambial. Só para resumir. Você tem a política fiscal, gastos do governo, e você tem a política que hoje lidera no país, ainda bem, que é a política monetária, que busca combater a inflação ou controlar a inflação pelo sistema de metas de inflação. Ok, só que nesse período, comecinho do Plano Real, esses primeiros 5 anos, você teve a liderança da política cambial. Então, o mais importante era manter o dólar sob controle, era fazer aquela paridade do dólar real, um realzinho ali, um controle forte. Como que o Banco Central fazia isso? Como que o Brasil fazia isso? Elevando a taxa Selic a patamares absurdos. Por quê? Por conta do seguinte, enquanto nada de ruim está acontecendo no mundo, você não precisa ter uma taxa Selic desse tamanho para o dólar não disparar. Mas quando tem crise, o capital foge dos emergentes, Brasil, país emergente, e corre para a moeda mais segura do mundo, que é o dólar americano. Há uma evasão de capital estrangeiro. E isso esvazia as nossas reservas. E aí eu preciso atrair de novo as nossas reservas, que são indispensáveis. Como que eu faço isso? Até para controlar a cotação do dólar. E se eu oferecer uma taxa de juro tão alta que vai ser praticamente impossível o dólar não voltar para o país? Pô, é isso. É isso que foi feito. Oferecer uma taxa Selic de 45%, quem que não vai colocar dinheiro no Brasil? Mesmo numa crise? 45%. Claro, depende da inflação. Se a inflação tiver 45%, eu vou ter que colocar uma taxa ainda maior. Mas não era o caso. Então essa foi a política que imperou, só que isso aqui é um problema enorme. Enorme por quê? Porque esse nível de taxa de juros quebra a economia a longo prazo. Não há PIB, não há produto interno bruto, não há economia que possa crescer com uma taxa de juros desse tamanho. Então mudou e aí a gente passou a ter um sistema onde a política monetária, sistema de metas de inflação, esse tipo de coisa começou a imperar. E aí é o que a gente vive hoje. Mas por que eu tô te contando essa história? Eu tô te contando essa história para você entender que cada vez mais a ideia é a gente ter um nível de taxa de juros, mesmo no Brasil, a patamares cada vez menores. E o futuro tende a ser assim por quê? Viu? Você acha que com todo esse endividamento público, não só no Brasil como no mundo, o que você acha que vai acontecer no futuro para que o governo contenha endividamento? Eles vão dar um jeito de reduzir as taxas de juros o máximo possível para reduzir o custo da dívida, o custo do endividamento. Por outro lado, a gente vai pagar com inflação. Então, o futuro tende a ser ruim ou medíocre para gerações futuras, porque esse pessoal vai pagar com inflação. E a ideia é então esperar um futuro onde as taxas de juros estarão menores, até mesmo para tentar estimular a economia, porque a gente vive uma era de economia já mais consolidada, de baixíssimo crescimento, especialmente Europa e emergentes. Mas enfim, então você tem que ter uma visão de que no futuro a gente provavelmente terá taxas cada vez menores de juros. Guarda isso na sua cabeça. A gente vai ter mais inflação, provavelmente. Tudo pode mudar, mas a princípio a gente vai ter mais inflação, só que a gente vai ter menores taxas de juros. Diante disso, e voltando aqui para o nosso link, eu estou tendo que fazer esse rodeio. Você sabe que eu sou objetivo, mas aqui, inevitavelmente, para eu te passar a ideia, eu estou tendo que trazer tudo isso. O Tesouro IPCA+, 2024, 2019, estava pagando 2,19. Então guarda essa ideia de que o futuro provavelmente será de taxas menores. Beleza. Então, a partir disso, eu consigo chegar na conclusão. O que eu preciso para ganhar com marcação a mercado? Lembrando, eu preciso pegar um título longo e lá no futuro, não pode demorar demais, a taxa cair bastante para eu embolsar um lucro enorme. Isso vai acontecer? Vai, se essas condições se realizarem. Agora eu te pergunto, fechou? Ganhei, tive um lucro enorme, maravilha. Tá bom, agora eu tô com dinheiro na minha conta. O que eu preciso fazer com esse dinheiro agora? Ah, vou comprar uma casa, fazer uma viagem, calma. E se eu não tiver que dar nenhuma destinação fora do mundo dos investimentos? Eu tenho que reinvestir, não tem? Tá bom, eu tenho que reinvestir o capital. Lembra que eu falei? Risco de reinvestimento. Tá, aonde eu vou colocar meu dinheiro agora? Ações? Títulos do governo? Sei lá, tá. Se eu vou colocar em títulos do governo, o que você acha que vai acontecer? Eu vou ter que comprar, provavelmente, um IPCA mais 3, um IPCA mais 4, na melhor das hipóteses. Putz, agora eu vou ter que colocar meu dinheiro para render
pouco. É. E a ideia de marcação a mercado é tentar aproveitar um momento da economia onde a gente tem taxas bem baixas para realizar um lucro prévio e não deixar esse título ir até o vencimento. Putz, então eu vou ter que colocar. Ah, vou comprar ação ou fundo imobiliário então. Aí eu te pergunto, será que as ações estarão baratas? Porque geralmente quando o juro está baixo, o que aconteceu com as ações e também os fundos imobiliários? Eles dispararam, então eu vou ter que realizar o lucro de marcação a mercado para comprar ações ou fundos imobiliários caros? Sim. Putz, me lasquei. Então, a ideia é similar ao que pode estar acontecendo hoje com o BB Seguridade, que é o seguinte: o BB Seguridade subiu bastante nesses últimos dias e até que não seria uma má ideia vender nesse topo histórico de 42, 43 reais, a princípio. Só que entra o risco do reinvestimento. Será que eu vou conseguir recomprar a BB Seguridade num preço mais baixo que justifique eu fazer esse movimento e pagar imposto de renda? Imposto do ganho de capital, melhor dizendo? Putz, não sei, cara. Será que não é melhor ficar quieto? Então, é o risco do reinvestimento. Mesma coisa com marcação a mercado. Ah, supondo que daqui 5 anos a taxa caia para taxas próximas a isso aqui, meu título se valorizou um monte, eu vou lá e realizo a marcação. Maravilha. Mas e agora? O que eu faço com esse capital? Ações estão caras por causa da correlação negativa entre juros e renda variável, ativos de risco, que a gente chama. E aí? Putz, cara, será que não teria sido melhor então eu carregar esse IPCA mais 7,4 até o vencimento, que aí eu teria garantido uma taxa assim por um período bem alongado, do que eu realizar agora, aí ter que tentar buscar uma taxa melhor, mas a taxa tá muito ruim. Putz, me lasquei. É, claro que, a depender da valorização do título, você vai ter um ganho muito bom, mas você vai ter que colocar esse dinheiro provavelmente em Selic, rendendo pouco agora, e aguardar uma oportunidade mais clara para comprar outros ativos. Aí vai ser um exercício de paciência. Será que você vai ter essa paciência? Então, esse é o risco oculto que eu queria te trazer, tanto ao tentar vender ações no topo histórico para tentar fazer recompra, quanto ganhar com marcação a mercado para realizar previamente esse lucro a fim de comprar títulos públicos novamente, não vai dar certo. Outros ativos, talvez seja melhor esperar deixando o dinheiro em caixa. Mas aí é paciência, é FOMO, porque provavelmente com juros baixos, a gente vai ter euforia nas ações dos fundos imobiliários e você vai ficar ali com o capital parado, rendendo pouco, e o FOMO vai bater, provavelmente. Tanto bate que o pessoal comprou IPCA mais 2, 3. Porque não dá pra ficar com o dinheiro parado, difícil. Então pode ser impraticável isso, viu? Mas você pode me contrapor, Alô, mas dá pra esperar tranquilo, porque o Brasil é assim de taxa, o ciclo é curto. Pode ser, mas o futuro, por isso que eu te trouxe essa ideia. Será que no futuro a gente não vai ter taxas cada vez menores e inflação cada vez maior? Em consequência, claro que não existe almoço grátis em economia, são questões. Então, eu não estou te desestimulando a evitar a marcação ao mercado. Não, eu estou te trazendo mais informação para que lá no futuro você não bata com a cara no muro. Então, essa que é a ideia. Considerar o risco de reinvestimento na hora de fazer qualquer operação. Desculpa pela demora, né, em fazer todo esse rodeio aqui, mas eu precisava te trazer esses detalhes. E agora eu jogo para você. Vale a pena fazer marcação a mercado com títulos públicos? Vale a pena? O risco de reinvestimento, ele é alto ou baixo? Tende a ser alto ou baixo lá no futuro? O que você acha? E qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Fui!